Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou tratar de um tema específico que eu coloquei um pouquinho mais cedo no Stories, sobre emoções, o quanto os estados emocionais impactam diretamente a nossa qualidade, o nosso estado de humor, nas nossas atividades, no nosso desenvolvimento pessoal. Seja bem-vinda! Vamos tratar então sobre as emoções e como que elas acessam, né, esse processo de interface, né, na comunicação sensorial a partir do nosso comportamento automatizado, né, como que isso impacta as nossas buscas, o nosso andamento com uma determinada situação em que nós somos ali impactados, né? Às vezes seja um sentimento que nos contraria, uma frustração, enfim, essas emoções ela vem despertar muito o presente daquela sombra para fazer com que entendamos os benefícios, né? A partir dessa memória que ganha consciência também quando nós nos abrimos para esse olhar de perceber esses caminhos químicos e neurais que o corpo, através das respostas, né, que o sistema límbico faz, trazendo aí algumas manifestações dentro, enfim, de uma emoção, muitas vezes compartilhada a um processo de apego, a um processo de identificação, né, com aquilo que nós vamos trabalhando e dialogando internamente. Então, esses aspectos, ele está muito relacionado à nossa forma didática, como nós interpretamos, como nós somos guiados, né, a perceber essas identificações através daquele objeto que nós trazemos, né, como um significado, uma ferramenta ali para a gente ser parte dessa experimentação, para a gente realmente entender essa bússola, né, como que o nosso corpo corresponde esses mecanismos, né, do nosso inconsciente, né. Então, as emoções, elas são um sistema, um conjunto de processos ali, de alterações cognitivas, emocionais, em que nós vamos abrindo percepções a partir daquilo que eu reflito, né, dessa memória ainda na sombra, né, ainda na distorção daquela realidade observada. Então, todas as partes emocionais em que nós interagimos no nosso dia a dia faz com que a gente seja essa peça para ser olhada e ser também uma forma ainda de estudo, né, de análise, para discorrer qual a causa, né, que foi provocada essa determinada emoção. E, inclusive, seja bem-vindo, Cristiano. Inclusive, as emoções, elas estão muito atreladas à forma como nós interpretamos, né, essas personas, essas identificações, ao sentido que a gente dá a essas químicas e a esses processos neurais também, né? Na contraparte ali da nossa experimentação, daquilo que nós estamos testando, né? Daquilo que nós estamos ocupando um espaço para ser teste daquela persona em que nós vamos se identificar ou não, né? E tudo isso tem uma relação muito própria dos sentidos que essas químicas disparam, né, através do nosso sistema límbico, né, como que isso traz esses efeitos
sobre essas ferramentas de autoconhecimento, né, que é uma ferramenta muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, para perceber onde nós estamos trazendo atenção, onde nós estamos permitindo esse olhar de interação, né, com aquele objeto identificado. Então, a gente pode aproveitar esses mecanismos no nosso desenvolvimento pessoal, que são as nossas emoções, para a gente perceber quais são os gatilhos que por detrás essas emoções startam, né, de mecanismo, para a gente aprender mais a funcionar a partir da nossa parte subjetiva, né, da nossa parte ainda intuitiva, né, sobre como nós vamos ali trazer a respiração, trazer a pacificação desses sentidos para o nosso estado, né? As emoções, elas sempre vão trazer formas e estruturas da gente perceber esse desenvolvimento através desses atalhos em que nós vamos trazendo identificação, né, modelos, referências. Então, tudo isso abre aí uma consciência para nós, para a gente entender essa expressão ainda cognitiva, identificada, né, do nosso sistema límbico, com esse processo autônomo, né, do sistema nervoso autônomo, que vai disparar ali algumas reações, enfim, ainda biológica, né, no nosso sistema fisiológico, no nosso sistema ali de proteção, muitas vezes de apego. Então a gente vai trazendo mais conhecimento sobre essas estruturas que vão permitindo a gente olhar sem muita pressão, né, sem muita rigidez. Isso permite que a gente saia dessa forma egóica ainda de como a gente interage, né, nos nossos diálogos internos, para a gente perceber qual é a atenção que está sendo ali requerida para que possamos trazer realmente essa clareza, né, de consciência nesse processo de libertar uma emoção que a gente não pode reprimir, né? A gente tem que dar voz, a gente tem que escutar, né, o que aquela emoção tem a nos trazer de informação, mas também a gente não se afogar nessas emoções, a gente não ser escravos dessas emoções, a gente entender que a gente pode explorar esses meios, esses caminhos emocionais, para a gente aprender mais sobre a gente, sobre as nossas feridas emocionais internas ainda, né, de uma criança que ali está naquela identificação de registro, né, com uma memória. Então a gente perceber como que esses mecanismos podem ser também presentes, né, no momento em que a gente se dispõe a olhar com amorosidade, com amor e com abertura, de fato, né? Quanto mais a gente resiste a qualquer processo de autoconhecimento, principalmente vindo ainda das emoções, né, que são parte ainda instintiva, mais a gente fica preso a esse mecanismo automatizado, né, desenfreado, porque a gente fica ali ainda na parte instintiva, né, ainda na parte animal desse processo, né, do quaternário. A gente vai abrindo esses processos para a gente perceber a gravidade que isso vai tomando, né, e quando a gente realmente assume uma postura ali de mudança para a nossa vida, essas emoções, essas interações, né, inconscientes, elas vêm, elas têm uma recorrência,
porque ali ela vai trabalhar um processo de poupar energia, né? Ela vai trazer ali o condicionamento daquela emoção que já foi registrado a partir daquela identidade fixada, e aí essa parte condicionada vai trazer mais do mesmo, e aí a gente fica fechado, né? Quando a gente está num processo ainda de resistência, para a gente abrir mão, né? Abrir mão aí desse desenvolvimento automatizado, né? Do sistema nervoso, em que traz alguns processos neurais para a gente abrir consciências ali sobre a nossa mente subjetiva, sobre o nosso grau, né? A mente, ela tem uma graduação sobre processos não físicos, né? Imateriais que a gente acessa através do nosso sentido, das nossas pulsões e daquilo que a gente dá sentido também a partir de uma emoção ali qualificada, em que a gente agrega um valor, né? Em que a gente traz uma emoção para visitar, trazendo um sentido automatizado para ser despertado ali como forma gradual da gente trabalhar essa percepção sensorial, da gente desenvolver essa contraparte, né, efetiva dos nossos sentidos. E as emoções, elas nos remetem também a muitas visitas ainda fechadas de processos que a gente vai alimentando nos nossos porões, né, nos nossos recintos mais íntimos. A gente costuma muitas vezes se fechar a um processo de autoconhecimento, né, devido a uma estética, né, aí de processos em que um modelo, né, uma referência, digamos, em que a sociedade abre, né, ali como algo corajoso, como algo vergonhoso, como algo que não deve ser dado uma devida atenção. Então a gente já tem um protótipo ali de processos em que vai trazer uma rigidez naquela nossa forma de pensar, de conceder, né, essa informação para o nosso corpo, trazendo essa parte instintiva, justamente porque a gente está ali atrelado a esses conceitos, a esses padrões sociais, né? A esses modelos, referências, no qual a gente traz para se pertencer, né? Para se fazer pertencente a uma sociedade. E todas essas emoções, elas vêm nos despertar o nosso melhor, a nossa parte vulnerável, né, ao nosso crescimento, as nossas desconstruções de mundo. Ela vem nos alertar sobre aquilo que a gente precisa olhar, né, sem apego, sem identidade, né, a gente perceber a nuance, a interface daquela atração, daquela energia que vem trazer uma informação inconsciente para a gente entender como isso pode ser ainda pode ser ainda um caminho satisfatório, né, para o nosso desenvolvimento quando a gente está desarmado, quando a gente se desarma desses egos, né, dessa mentalidade ainda presa de modelos ainda enraizados ainda no ego, ainda na aprovação, né, na aceitação. A gente acaba acessando, né, a nossa parte íntima, né, para a gente entender
como que como que a nossa percepção, né, traz de realidade para a gente a partir desses vícios de linguagem, desses vícios condicionados de sentimentos, desses vícios condicionados de comportamento, né, ali atrelando ainda poupar energia, né, sobre uma consciência maior, né, em que a gente fica ali repetindo, né, situações de escuta, né, mas a gente acaba se envolvendo nessa escuta, acaba tendo uma posição reativa, né, porque a gente não aceita aquele modelo que é distinto do que é apresentado como referência para a gente, e aí a gente acaba trazendo mais dificuldade para perceber esse movimento de clareza na nossa vida, né? Perceber essas nuances e perceber também esses insights, né? Esses valores que a vida nos traz, né? Nos traz como consciência. E entender que toda essa parte química e neural, né, que acontece nessa gama de processos emocionais, seja bem-vindo. Toda essa gama nos processos emocionais que a gente vai galgando, que a gente vai reconhecendo no percurso, a gente vai trazendo consciência, né, a essas partículas, né, de movimentos ali que já estão conectados a esse sistema límbico, a esse sistema neural, de condicionamentos ali presos, né, a uma emoção, a uma fuga estartada, a uma ferida, a uma rejeição, para ser trabalhada ali uma consciência maior, uma consciência divina. Então, todos esses traços, essas características emocionais, elas não vão falar sobre o nosso posicionamento diretamente, né? Essas informações vão trazer muito da nossa psique no nosso envolvimento de feridas ali que não foram olhadas, que não foram curadas, que não foram trabalhadas e desenvolvidas, né? Eu diria que a emoção ela é identificada como uma criança, né? A gente, para educar uma criança, a gente vai trazer formas de linguagens amorosa, a gente vai interagir de forma acolhedora. Então, mesma coisa são as nossas emoções. Quando as emoções chegam para a gente, ela ainda está num estado imaturo, né? A gente está ainda sobre uma situação ali de insegurança, né, com aquilo que chega pra gente, porque a gente se vê pequeno, a gente se vê apartado, né, dessa unidade, né, porque a gente fica muito envolvido ali no inconsciente dos processos, a gente não fica aberto a reconhecer esses valores, né, que as emoções as emoções startam com um fim, né, com uma finalidade de despertar a nossa mente subjetiva, a nossa mente única, né, assim, o nosso Deus crístico. A gente fica muito envolvido ainda nessas bagunças, né, nesses conflitos emocionais, porque tira minha atenção, né, eu acabo sendo levada para um outro espaço de culpa, né, de abandono, de rejeição, porque eu não me sinto inteira nesse processo emocional, né, então as pessoas acabam vendo e percebendo essa nuance das emoções muito ainda de forma ainda assim, numa vertente ainda muito distante assim da realidade, né? Elas
tem uma percepção ainda muito na sombra sobre as emoções. E entender que as emoções, elas estão trazendo essa forma ainda de entendimento para a gente, perceber o que a gente pode contribuir de consciência para essas emoções, né? Qual é a clareza que a gente pode entregar, né? Porque tudo isso é parte dessa unidade. As emoções também fazem parte desse desenvolvimento. Sem as emoções, a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue se ver no todo, porque a gente está ainda nessas polaridades ainda, né? De identidades, de processos ainda de apego, de reconhecimento. Então, a gente não consegue distinguir o valor, não consegue mensurar essa unidade sem as emoções, né? Ali para nos lembrar a nossa integridade, a nossa fortaleza, a nossa força, né? E quando a gente se vê realmente ali posicionado nessas emoções e a gente consegue trazer essa criança para perto, reconhecendo que a gente pode oferecer, né? Qual é o gatilho que isso traz, escondendo para dentro, né? Reprimindo. E aí, quando a gente fica nesse processo de repreensão emocional, a gente tende a trazer ainda a nossa parte instintiva, né, para ser ainda alimentada, né, ainda nessa frequência ainda egóica, né, nessa frequência ainda de sobrevivência, né, com os nossos sentidos. A gente não consegue realmente perceber as mudanças presentes, né, com o olhar ali de reconhecimento, né, na nossa interação, no nosso diálogo interno, porque a gente está muito sobrecarregado com essas emoções, a gente está muito sobrecarregado com essas crianças, né, que acabam trazendo uma desorganização, né? Elas manifestam, no caso, uma desordem psíquica, porque eu não estou atenta a essa solicitude, né, de trazer mais envolvimento com amorosidade, de trazer mais intimidade a essas emoções, né? Eu não consigo trazer ali a parte ainda da consciência, porque eu fico muito refém, né? Fico muito presa ainda a esses condicionamentos, a esses processos. Então, a psicologia hoje em dia, né, ela tem uma forma de trazer pra gente as emoções num estágio ainda primitivo, né, no sentido da gente olhar, né, as sentenças e às vezes a nossa parte histórica também cultural é trazer penitências sobre aquilo que a gente não pode reconhecer para o mundo, porque traz uma certa vulnerabilidade, uma certa fragilidade, uma pequenez. E aí a gente vai entrando num processo que a gente vai se diminuindo, a gente vai esmagando, né? A nossa parte ainda subjetiva, né, dos processos, a gente vai deixando de perceber qual a consciência que isso realmente quer startar, né, e qual é a causa disso, porque eu ainda estou num processo ainda de fuga, né, estou ainda num processo de omissão, eu não estou me responsabilizando por essas crianças, né, eu não me responsabilizo, eu abro mão e acabo me vitimizando, né? Então eu vou cada vez mais trazendo raízes, né? Trazendo peso para essas emoções e vou trazendo também dificuldades de percurso, né? De caminhada,
porque eu não vejo a minha totalidade, né? Quando eu não reconheço e não dou sentido, não ressignifico essas emoções, né? Então eu acredito que seja um pouco assim dessa complexidade, que é complexo falar sobre emoções, né? As emoções, elas travam muitos processos ali que estão muito fora da nossa assim, realidade que a gente mensura, né? A nossa parte cerebral ainda, química, traz N fórmulas, né? Situações ali de interpretação que a gente criou como referência, e aí a gente acaba, em cima desse modelo, trazendo mais gatilhos do mesmo, né? A gente vai ali trazendo esses condicionamentos para se reconhecer, né, nessas identidades. A gente vai se reconhecendo nessas identidades. E aí é isso, né? A gente vai cada vez mais percebendo que todo esse processo ainda de reconhecimento, né, com as nossas consciências maiores, é perceber o quanto de peso essas emoções estão atribuídas, né, a cada relação que a gente cria, né, nesses mecanismos ainda instintivo, como que a gente se dá essa abertura, né, no sentido de compactuar, né, trazer mais, simular nessas situações, né, nosso estado ainda inconsciente simula realidades, né, situações, para que a gente não gere esse desgaste energético e a gente fica nessa resposta automatizada, né, ainda num sistema ainda aprisionado sobre essas emoções, né, do sistema límbico ali, que vai manifestando ali, enfim, dores, memórias de, enfim, situações ali que se abrem, né, para serem ali visitadas, para serem ali olhadas sem peso, né? E então a gente vai dando sentido, né? Em alguns processos a gente vai criando, muitas realidades acabam se tornando até uma simbiose, porque a gente se vê tão apegado, tão identificado a essas emoções, em que a gente personifica, né, essas emoções, e a gente traz isso como uma realidade, né, para a nossa vida, né, para as nossas mudanças. E como que isso a gente pode mudar quando a gente cria esse estado de consciência no processo em que a gente vai trabalhando, elaborando, né, formas de intimidade com essas emoções, para sentir, para perceber suas causas, para criar ali um silêncio, né, uma escuta, sem muita resistência nesse processo. E então eu queria, na verdade quero, né, eu vou finalizar aqui com uma oração da Fraternidade Branca, que traz essa consciência sobre o nosso posicionamento, que nós estamos escolhendo viver, né? Qual é a nossa atitude em relação a essas emoções, né? Se a gente está realmente desperto para perceber o presente que isso tem, né, no nosso desenvolvimento, e fechar, né, trazendo aqui lucidez para a gente
trazer mais intimidade para essas emoções, permitir ter mais intimidade com essas emoções e conversar, né? Ser ferramenta de apoio, né? Trazer essas crianças para serem ensinadas, né? Com compaixão, com amor, com escuta e sempre saber ouvir sem julgamento, né? Que é o principal. Então, oração da fraternidade branca. Eu vou até abrir aqui. Porque aqui ela está completinha. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz à mente dos homens, que a luz permaneça na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se manifeste o plano de amor e luz, e confirme a vontade para o bem, que a luz, o amor e o poder mantenham o plano divino sobre a terra. Que assim seja e sempre será, que assim é. Então, agradecer a todos que chegaram, quem entrou agora, eu vou deixar salva a live, então vocês podem acompanhar. A gente vai estar trazendo aqui mais assuntos também de autoconhecimento. Quem tiver interesse para conhecer mais o trabalho, a proposta, né, dessa iniciativa da Afrodite Essência, vocês podem acessar o link da bio, lá eu tenho a comunidade, o Telegram também eu vou colocar, né, que foi criada faz pouco tempo também, a comunidade. Tem o YouTube também, material para vocês, tá bom? E aí vocês acompanham, curtem, se inscrevam e compartilhem aí para quem precisa, né, ter mais assim conhecimento, né? A gente é uma família, uma egrégora, onde a gente vai unindo forças, a gente vai compartilhando, vai trocando, vai aprendendo também, né? Porque a gente aprende demais. Então é uma forma de poder ser aí um pontinho aí de contribuição aí para mais pessoas. Tá bom, meus amores? Então agradeço e até mais.